Fala pessoal, tudo bem? Hoje o tema de nossa aula é corrente elétrica e circuitos elétricos e nela vamos falar alguns termos que certamente você já ouviu falar. Corrente elétrica, tensão ou voltagem e resistência elétrica. Você sabia que a pessoa quando está molhada, a resistência da pele cai drasticamente, cai para poucos milhares de volts? E que devido a isso, né, os choques elétricos, eles acabam sendo mais intensos e mais perigosos. Pois é, exatamente por isso, porque a resistência da pele, ela cai. Outra coisa, você também sabia que o que mata as pessoas quando elas levam um choque é a corrente elétrica e não a voltagem? A gente é acostumado a ver em alguns lugares, né, que possuem redes de alta tensão, cuidado, perigo, alta voltagem, tantos mil volts, mas não é exatamente esses volts. Os volts, eles são necessários para provocarem a corrente elétrica, mas é a corrente elétrica que vai causar o estrago, né, nas pessoas. Bom, vamos iniciar a nossa aula e a gente vai começar definindo o que é exatamente essa corrente elétrica. Vamos considerar inicialmente um condutor. Esse condutor, ele, claro, possui elétrons, como toda a matéria, né, existente. Porém, se esse condutor estiver desligado de uma fonte de tensão ou uma bateria, esses elétrons ficam todos desordenados dentro dele. Assim, você pode segurar em suas mãos que ele não vai causar nenhum choque em você. Agora, o contrário vai acontecer se, de repente, eu conectá-lo a uma fonte de tensão, pode ser uma bateria, e aqui está a simbologia dela. Ó, grava aí que lá na frente a gente vai falar. Uma barrinha maior, uma barrinha grande, né? Uma barrinha pequena. Grava isso aí que a gente já vai falar sobre ela. Quando a gente conecta esse condutor a uma fonte de tensão, os elétrons eles passam a se alinhar com o campo elétrico. Dessa maneira, eles passam a se movimentar em apenas um sentido, provocando assim a corrente elétrica. Se eu vier aqui e cortar esse fio, esses elétrons retornarão para o estado do slide anterior. Então, essa corrente elétrica vai ter a sua intensidade calculada a partir da quantidade de elétrons que vão passar numa seção transversal desse condutor no intervalo de tempo. Significa que para uma mesma quantidade de elétrons que atravessam essa seção, quanto menor for o tempo que elas levam para atravessar, maior vai ser a intensidade dessa corrente. E a gente vai definir essa corrente I como a variação da carga que passa naquela área dividido pelo intervalo de tempo. Então, você tem carga dividido por tempo. A unidade de medida que vai caracterizar a corrente elétrica é o ampere. Ampere que vai ter como símbolo a letra A. E você também tem que ficar ligado nos múltiplos e submúltiplos, que caem bastante, aparecem sempre, principalmente esse aqui, ó, dos miliamperes. Olha o Mzinho de mili, que equivale a 10 a menos 3. Aí você tem os outros, né? Vamos lá. Um princípio que vai nortear os nossos estudos aqui é o da continuidade da corrente elétrica. Isso significa que a corrente elétrica ela não vai ser criada e nem destruída. Tá? Então, se eu tenho uma corrente elétrica passando num condutor e ela precisa se dividir por ter 3 caminhos para percorrer, lá do outro lado, quando elas saírem, elas terão a mesma intensidade que o valor original aqui antes delas entrarem. Olha só como é que a gente modelou matematicamente isso. A corrente que entra é igual a I1, I2, I3, mais N correntes. Quantas correntes a gente tiver, né? Quantos caminhos forem necessários ela percorrer.
Então, quando ela chegar lá do outro lado, lá no final do percurso, elas devem se encontrar e retornar para esse valor original. Não se esqueça disso. Interessante que a corrente elétrica provoca alguns efeitos que a gente conhece no dia a dia. Por exemplo, o efeito químico. O efeito químico é provocado quando nós temos a eletrólise, né? A quebra da água. E aí você tem aquelas bolinhas, tal, não sei se vocês já fizeram, provavelmente numa aula de química, que você tem aquelas bolinhas, né, sendo formadas na água, né, ali na solução. Então, essas bolinhas basicamente são oxigênio e hidrogênio, né, que estão sendo dissociados ali a partir da passagem da corrente elétrica por essa solução. Tá? Aqui nós temos os dois condutores, né, que estão estabelecendo uma diferença de potencial ou voltagem, tá? E estabelecendo essa corrente elétrica. A corrente, quando passa na água, ela quebra a molécula e libera hidrogênio e oxigênio. Outro efeito bastante conhecido é o efeito magnético. Eu acho que vocês já viram um motorzinho desse aqui, um motor elétrico, onde você tem uma bobina, você enrola, né, um condutor de cobre e tenta aproximar ele do ímã, ele não pega, não tem magnetismo. Agora, a partir do momento que você o conecta a uma bateria, que é nossa fonte de tensão, se acostume com os termos, ela passa a adquirir uma propriedade magnética, ou seja, a corrente elétrica passando num condutor, ela vai produzir também um campo magnético. E esse campo magnético dela, né, acaba interagindo com o campo do ímã, ocasionando esse movimento. Outros efeitos bem úteis no nosso dia a dia, né? Temos o efeito Joule, que é a transformação da energia elétrica em energia térmica, a partir da resistência, passa uma corrente elétrica nessa resistência, está em contato com a água, né? Enfim, e aí a gente acaba tomando um banho quente, né? Graças ao efeito Joule, efeito de aquecimento dos condutores a partir da passagem de uma corrente elétrica. Outro efeito também utilizado é o efeito luminoso, né? Passa uma corrente elétrica por um determinado condutor, ele esquenta tanto que a gente tem a liberação de luz, então temos aí o efeito luminoso sendo produzido. Então, a gente vai precisar agora entrar nas continhas, então vamos conhecer a lei de Ohm, as leis de Ohm, que são as leis que determinarão, né, os circuitos elétricos. Na verdade, a principal delas é a primeira lei. A segunda lei vai caracterizar a resistência de condutores, mas a mais utilizada nos circuitos elétricos é essa primeira lei. Essa lei você tem que dominar. O que diz essa lei? Essa lei diz que a resistência elétrica do condutor ela vai ser igual ao quociente da tensão pela corrente elétrica. Trabalharemos aqui com resistores ômicos, resistências ômicas, ou seja, aquelas resistências cujo valor é constante. Ah, professor, por que é interessante uma resistência? Bom, se você ligar qualquer circuito elétrico, é até hilário falar em circuito elétrico sem resistência, enfim. Se você pegar dois fios, né, de cobre e ligar nos dois terminais de uma tomada, quer dizer, você pode provocar um incêndio. Por quê? Porque a resistência é tão pequena, mas tão pequena, que a gente diz que o sistema entrou em curto-circuito, porque não teve nada para consumir essa energia, não tinha uma carga ali colocada, tá certo? Então, a maior parte dos circuitos elétricos a gente vai ter que trabalhar com as resistências elétricas. E as resistências ômicas possuem valor constante. Bom, R é igual a V sobre I, beleza? Vamos começar a treinar isso aqui num exercíciozinho. Olha só. 3 condutores X, Y e Z foram submetidos a diferentes tensões U e, para cada tensão, foi medida a respectiva corrente elétrica I, com a finalidade de verificar se os condutores eram ômicos. Acabei de falar para você, o resistor ômico é aquele que possui o valor da resistência constante para qualquer situação de tensão e corrente.
Os resultados estão na tabela. E aqui a gente tem os resultados do condutor X, do condutor Y e do condutor Z. De acordo com os dados da tabela, somente, e aí ele fala, X não é ômico, Y é ômico, Z não é ômico, X e Z são ômicos. Para a gente verificar isso, basta a gente verificar se a resistência é constante, dividindo. Ó, olha o valor da tensão aqui. Ó. Aqui, às vezes, ele usa U para essa tensão. U ou V, tá bom, gente? Olha só, você divide a tensão pela corrente. 1,5 dividido por 0,3, 15 por 3 dá 5, né? Então, você tem 5 ohms, que é a unidade de corrente elétrica. Aí você vai fazer o teste agora com os dois valores aqui de baixo. 3 volts e a corrente elétrica é 0,6. Tá? E você vai testando um por um e ver se o valor dá o mesmo. Vamos fazer na tela seguinte agora. Bom, para o primeiro resistor já fizemos a conta, ó. Voltagem por corrente deu 5 ohms. Olha o símbolo, a letra grega ômega. Pegando o segundo valor aqui da tabela, 3 por 0,6 deu 5 também. Até então esse resistor está sendo ômico. Terceiro valor, 6 e 1,2 deu 5. E quarto valor, 8 e 1,6 também deu 5. Logo, podemos concluir que esse primeiro resistor, esse condutor, perdão, X, ele é ômico. Beleza. Se a gente fizer as contas para o segundo e para o terceiro, vamos seguir a mesma coisa, tá bom? Pegando tensão e corrente. Olha só, o segundo condutor, ele não é ômico, pois o valor da resistência está diferente para cada situação de tensão e corrente. E o terceiro valor, olha só, as resistências são todas iguais para o condutor Z. Então, o terceiro condutor, ele é ômico. Bom, o que a gente pode concluir dessas alternativas? Que a letra D está correta, que X e Z são ômicos, beleza? A segunda lei de Ohm, ela vai levar em conta as características desse condutor para poder quantificar essa resistência elétrica. Essa resistência ela vai depender, primeiro, do material, e aqui a gente tem uma resistividade Rho, medida em ohm metro, e aí você pode ter um material com resistividade, um material de cobre, ouro, alumínio, enfim. Cada material vai ter o seu valor característico de resistividade. Outro valor interessante é o comprimento do fio. Quanto maior o comprimento do fio, maior vai ser essa resistência. A gente percebe, né, que a resistência e o comprimento são diretamente proporcionais. É igual você pensar numa maratona. Se você tem 20 quilômetros para correr, quer dizer, o seu desgaste, você precisa de muito mais resistência para conseguir percorrer esse trajeto do que um trajeto de 1 quilômetro, por exemplo. Então, se você aumenta esse comprimento do fio, você aumenta a resistência elétrica. Aqui vale ressaltar também, gente, que as resistências desses condutores, elas são bem pequenininhas, esses que a gente utiliza em casa, não é bem pequenininhas, mas mesmo assim, ainda possuem uma resistência característica. Tudo vai ter uma resistência própria. E, por último, a gente tem esse S, que é a área da seção reta transversal do condutor, em metro quadrado. Ficar ligado com as unidades do sistema internacional. Tem que saber converter. Se não souber, tem que procurar videoaula para fazer essas conversões aí. Tá? Vamos resolver uma questão aqui agora. Aplica-se uma DDP de 100 volts nas extremidades de um fio de 10 metros de comprimento e seção circular de área 2 milímetros quadrados. Primeira coisa é converter esse milímetro quadrado para metro quadrado. Sabendo que a resistência do fio é de 10 ohms, de quanto será o valor da resistividade Rho? Bom, se é uma questão que ela está relacionando comprimento do fio, resistência, resistividade, é óbvio que a gente vai precisar usar a segunda lei de Ohm. A primeira não tem resistividade, não tem comprimento, não tem nada, só tem resistência, tensão e corrente, né?
Então, vamos pegar a segunda lei de Ohm e antes vamos transformar, ó, 2 milímetros quadrados vai ser a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Essa resistência é igual a ρ vezes L dividido por S, que é a área da seção. Vamos substituir essas informações todas aqui, ó. Substituímos a resistência 10, o comprimento, ó, a área, seção transversal, e o comprimento 10, e sobrou um ρ. Aí o cara que acha que é esperto pega o 100 e substitui aqui, né? Porque aí não está compreendendo bem o significado, né, dos valores. Esses 100 volts aqui que representa DDP, você simplesmente não vai utilizar. Tá? Você não é obrigado a utilizar todos os valores dados numa questão. Aí entra o poder de interpretação do aluno. Então, aqui basta a gente isolar esse ρ, né? Sobe esse, desce esse 10, né? Vai poder cancelar os 10 aí, ó. Olha só como é que vai ficar a nossa resposta. Vamos cancelar os 10. Opa, pronto. Logo, ρ é igual a 2 vezes 10 a menos 6 ohm metro. Beleza, pessoal? No próximo vídeo, você vai poder aprender sobre as fontes elétricas, os circuitos elétricos, associação de resistores. Beleza? Até mais!